Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele, estamos aqui para mais uma aula de ciências, a aula número 5 do terceiro ano, tá? Nós estamos na unidade 7, modificando o ambiente, tá? É a unidade que nós vamos estudar hoje. Então, pegue o seu material, pegue a sua apostila, seu estojo, que nós vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos para a nossa rotina. A rotina de hoje... Oi, crianças, vocês estão escutando algo? Com licença, cheguei atrasada, professora. Clarinha, criança, veio assistir nossa aula de ciências, tudo bem, professora? Clarinha? Tudo bem. E aí, Clarinha, como é que você está fazendo as atividades, mandando as fotos direitinho? Todas as atividades, professora. Inclusive, eu gosto muito de animais, sabe, professora? Então você gostou da aula passada? Fotos para minha professora de todos os bichinhos que eu tenho em casa. E também eu passeei na cidade. Lógico, né, professora, perto da minha casa de máscara, só para observar a natureza, encontrei muitos bichinhos, tirei foto e mandei para a professora. Vamos ver se você lembra qual bichinho que nós trouxemos na última aula de ciências. Ai, professora, eu fiquei apaixonada por ele. Eu também. Deu vontade de levar para minha casa. O coelhinho, muito fofinho, né? Muito, professora. Teve um monte de criança que gostou do coelhinho, viu, Clarinha? Eu acho que ele traz o ovo da Páscoa, professora. Clarinha, não vamos entrar nesse detalhe agora não, né, Clarinha? Professora, vou assistir essa aula agora, hein? Tá, vai assistir. Clarinha, depois eu vou precisar de uma atividade, você me ajuda numa atividade de ciências, em que nós vamos trazer para as crianças aí em casa algumas sugestões falando sobre animais silvestres, alguns cuidados que nós devemos ter. Você me ajuda nessas sugestões? Claro, professora, com muito prazer. Então tá. Então depois você volta, tá, Clarinha? Tá bom, professora. Tchau. Tchau. Clarinha é muito participativa, né, crianças? Vocês viram que ela está presente nas aulas, fazendo tudo direitinho, prestando atenção, como vocês aí em casa também, não é verdade? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos estudar a unidade 7, modificando o ambiente. Página 264, o ambiente natural e ambiente construído, página 265, a atividade 1 da página 266 e 267, o ler da página 268, atividade 2, hora de criar, página 269, as páginas 270 e 272, que é a atividade, e o para casa, página 271. Vamos lá para o nosso conteúdo? Modificando o ambiente. Você estudou que alguns animais constroem seus abrigos com recursos do ambiente em que vivem, né? Lembra do ninho, da casa do João de Barro, né? Utilizam galhos, gravetos, terra, entre outros. O ser humano também ocupa espaços e utiliza recursos do meio para construir a sua moradia. E para isso, olha o que o ser humano faz, acaba modificando o ambiente. Acompanhe o diálogo da turma do Luan e observe o que acontece com o ambiente quando se inicia a construção de uma moradia. Então, a unidade 7 começa na página 264. Vamos para a próxima. Página 264. A turma do Luan está conversando, né? Eles estão num diálogo. Aí eles estão conversando assim, ó, a Vitória. O Luan, aqui será construída a minha nova casa. A Vitória. Mas para construí-la, essas árvores terão de ser derrubadas e os animais que vivem aqui terão de ir para outro lugar. E a Maria, sempre que o homem constrói algo,
ele modifica o ambiente. Aí tem duas perguntinhas. A sua família já modificou o ambiente? Foi necessário para fazer uma construção, modificar aquele ambiente natural, derrubar árvores, né, para construir algo no lugar? Você acha que essas modificações que o ser humano faz de construções de estradas, de moradias, altera a vida dos animais ali presentes? Provavelmente, né? Nós vamos falar sobre isso na aula de hoje. Página 265. O ambiente natural e ambiente construído, tá? Todas as vezes que os seres humanos fazem alguma construção, como casa, clube, indústrias ou até uma cidade, eles modificam o ambiente. Voltando lá na aula de História e Geografia, vocês viram, né, que foi construída uma cidade. Qual cidade que foi? Brasília, né? E teve toda uma modificação no ambiente. Isso também ocorre quando se faz uma plantação, ou mesmo uma praça ou um jardim. Chamamos de ambiente natural as áreas compostas de rios, florestas, montanhas, vales, campos e mares, né? O que não sofreu alteração pelo ser humano. Já olha só aqui, ó, que não foram modificados pela ação do ser humano. A apostila traz duas paisagens aqui, né? Olha, a primeira, exemplo de um ambiente natural. Nesse ambiente, encontramos grande biodiversidade. O que é isso, biodiversidade, professora? É uma grande variedade de seres vivos naquele local, tá? A outra ilustração representando a biodiversidade em uma floresta tropical. Olha quantos animais, né? Tem onça, tem tucano, arara, borboletas, tem uma grande variedade de animais neste local. Página 265. Agora vamos ver o ambiente modificado, o ambiente construído, né? Mas como o ser humano precisa obter alimento, o ser humano precisa ter moradia, o que ele faz? Ele acaba modificando o ambiente, construindo casas, construindo ruas, construindo apartamentos, comércios, supermercados, tá? E aí nós chamamos essa mudança, né, esse ambiente que passou por essa mudança, de ambiente construído. Se vocês observarem a imagem na página 265, tem lá, ó, as cidades são ambientes construídos, tá? Não são ambientes naturais. Aqui tem prédios, se vocês observarem, tem as ruas lá atrás, tá? Então foi um ambiente que foi construído pelo ser humano. A outra imagem, construção de uma usina para produzir energia elétrica. Modifica também o ambiente natural, tá? O homem vai precisar modificar, né, este ambiente. E mesmo quando tem plantações, será que modifica o ambiente? Sim, né? Já não é o ambiente natural, né, o próprio da natureza sem ação do homem. Para construir uma plantação, teve uma ação de um homem naquele lugar, tá? Então, mesmo quando tiver plantações, tiver hortas, houve a modificação. As plantações também modificam o ambiente natural. Então, vamos relembrar? Tem a ação do homem e nós falamos que é o ambiente construído, tá? Não teve ação do homem, nós falamos que é o ambiente natural, do jeito que a natureza nos proporciona, tá? Página 266. Agora nós vamos colocar em prática. Vamos ver se vocês entenderam direitinho o que é ambiente natural e o que é ambiente construído.
Vamos lá, pega o seu lápis, a sua borracha, vamos fazer juntos. Se não der tempo, você pode assistir com calma de novo a videoaula. Eu tenho certeza que você irá conseguir responder, ok? Vamos lá, atividade 1, página 266. Observe as ilustrações. Tem várias ilustrações aqui nesta página. Vamos identificar as que representam o ambiente natural e as que representam o ambiente construído. Letra A, ó, tem uma casinha aqui, parece que tem um pasto lá adiante, algumas vaquinhas. Embora seja um campo, será que teve ação do homem aqui nesse ambiente? Ah, sim, professora. Então, é um ambiente construído. Muito bem. A letrinha B, olha aqui, tem carros, ruas, né? Tem prédios, parece que tem comércio, uma rodovia aqui atrás. O que vocês acham? Teve ação do homem? Sim, professora. Então, é um ambiente construído. A letrinha C. Olha que lugar gostoso, hein? Tem um rio, lá no fundo parece que tem montanhas, tem árvores, tem plantações, pedras. Vocês acham que aqui teve alguma ação do homem ou é a natureza? Ah, vocês sabem, é um ambiente natural, não teve ação do homem aqui, ó, não teve nenhuma construção. Muito bem. E a letrinha D? Também é um lugar onde tem árvores, né? Tem bastante verde, tem plantas. Ah, mas tem uma casa aí, professora. Provavelmente eles tiveram que tirar algumas árvores deste local para construir esta casa. Então, é um ambiente construído. Muito bem, vamos continuar. Ainda na página 266. A letrinha E também parece ser um campo, né? Um lugar bem gostoso. Olha, com montanhas, com árvores, com bastante verde. Olha que lugar gostoso. Ah, eu vi que alguém observou que, professora, tem casas ali, né? Eles devem ter modificado esse ambiente para construir essa casa, essa cerca, né? Então, se houve a ação do homem, é um ambiente construído. Muito bem. Letrinha F. Olha também um lugar com bastante verde, tem alguns pássaros lá no fundo, árvores, bastante folhagem. Não tem nada construído aqui, ó. Então, não teve ação do homem. Quando não tem ação do homem, é um ambiente natural. Bom, vocês entenderam? Ok, vamos continuar. Na página 267, exercício 2. Ó, as imagens a seguir mostram como um ambiente natural vai sendo modificado, né? Aos poucos, à medida que se constrói uma cidade. Nós vamos numerar de acordo com a sequência temporal em que isso ocorre. Então, vamos observar essas 4 cenas. Era um ambiente natural, tá? Do jeito que a natureza, né, tem o seu ciclo lá normal. Mas esse ambiente, aos poucos, foi tendo a ação do ser humano. Como assim, professor? O ser humano foi cortando árvores aos poucos, depois foi construindo estradas, depois foi construindo casas, depois foi construindo indústrias, e aquele ambiente que era totalmente natural vai se transformando em um ambiente modificado pela ação do homem. Vamos colocar a sequência correta? Como que vocês acham que era esta paisagem, sem ação do homem? Muito bem, a primeira aqui, ó. Não tem casa, não tem estrada, não tem construção, é a natureza somente. Muito bem. E aí o homem foi modificando aos pouquinhos. O que ele fez primeiro?
Ah, ele cortou árvores, professoras. Então, vamos ver qual que é a figura número 2. É esta. Depois ele foi cortando mais árvores, professora. Foi construindo rodovias ali no local. E construiu também algumas casas, poucas no começo. Então, qual será o número 3? Ah, vocês já sabem, né? Muito bem. E aí, né, teve casas, indústrias, prédios, né? As construções foram crescendo, foram aumentando. A número 4, tá? Então, a sequência ficou 1, 4, 2 e 3. Exercício 3. Observe as ilustrações do item anterior. Então, vamos observar. E responda: o que aconteceu com a quantidade de árvores? Vocês acham que essas árvores foram aumentando no decorrer da modificação ou foram diminuindo? Ah, é fácil, professora. Então, vocês podem responder depois com as palavrinhas de vocês, tá? A quantidade de árvores diminuiu durante e após a construção daquela cidade. Se vocês observarem, olha, depois que o homem construiu a cidade toda com indústrias, com prédios, pouquíssimas, praticamente nenhuma árvore. Vocês estão vendo como o homem modifica? E isso altera todo o ciclo da natureza, viu, crianças? Letra B. O que aconteceu com os animais que viviam no ambiente natural? E por que você acha que isso aconteceu? Então, aqui no ambiente natural, provavelmente tinha muitos pássaros, né? Às vezes sapo, cobra, animais próprios do ambiente natural. O homem foi lá e cortou as árvores, né? Construiu estradas. Vocês acham que vai ter alimento para esses animais? O que esses animais vão fazer? Né? Vão sair daquele ambiente, vão procurar outro ambiente para sobreviver. Então, vamos lá. O que aconteceu? Olha, a redução das árvores causou a diminuição do número de animais que viviam naquele ambiente, uma vez que a disponibilidade de abrigo e alimentos para eles se tornou-se menor. Tá? Você pode escrever com as suas palavrinhas. Não tem árvores, não tem um ambiente natural, o que vai acontecer? Os animais vão sair daquele ambiente, tá? Vão procurar outro ambiente. Lembra da aula passada que nós falamos que os animais precisam de abrigo, tá? Eles vão para outro lugar à procura de abrigo e à procura de alimento também, tá? Por isso que vai diminuindo. Depois nós vamos ver que alguns animais podem até ir para a cidade, tá? Procurar alimento, e aí vocês vão ver que causa uma série de problemas na vida desses animais, porque as pessoas podem dar alimentos que fazem mal para a saúde deles, as pessoas podem fazer maldade com esses animais podem também, no susto, atacar algum ser humano, então vai gerando uma série de consequências ruins com tudo isso. Ainda na página 267. 4. Em qual dos ambientes natural ou construído existe maior biodiversidade? Por quê? Lembrando que a biodiversidade é a variedade de seres vivos daquele local. Pode ser de animais, de plantas. Por quê, gente? Olha lá. A maior biodiversidade no ambiente natural, né? Na natureza. Por quê? Pois nele o número de espécies preservadas é maior. Tem um ambiente natural, tem maior diversidade de animais, né? De flores, de árvores, de plantas, devido que naquele local vai ter mais alimento, maior disponibilidade de alimento. Os animais precisam só de alimentos? Não, precisam de abrigo também, tá? E a menor interferência humana.
tá? Ali não vai ter muita ação do ser humano naqueles locais. 5. Que razões levam o ser humano a modificar o ambiente natural? O que leva o ser humano a modificar a natureza? O que a gente vê, assim, até nos telejornais, na TV fala bastante sobre isso. Por que o ser humano modifica o ambiente? Eu escutei alguém falar, para construir moradias, para construir indústrias, supermercados, professora. Muito bem. Olha lá. O ser humano modifica o ambiente natural a fim de obter produtos agrícolas, moradias, matérias-primas para as indústrias e etc. Então, resumindo é o que eu falei, para construir indústrias, né, para fornecer produtos, para construir moradias, para eles viverem, para construírem indústrias, tá? Aí, comércio, hospital, supermercado, para atender a necessidade do ser humano, mas muitas vezes ele não pensa na natureza, tá? Página 268. Na página 268, o material é de vocês, eles trouxeram 2 reportagens, tá? Lá, ó. 2 reportagens e saiba o que pode acontecer com animais silvestres quando o ambiente natural vai sendo transformado em um ambiente construído. O que acontece, professora, com os animais quando o ser humano começa a construir casas, prédios, comércio? Olha lá, na nossa apostila, vamos ler juntos? Eles trouxeram 2 reportagens. A primeira fala sobre animais silvestres que invadem a cidade. Olha o que acontece. Macacos pregos invadiram a cidade em busca de comida e não respeitam barreiras, pulam cercas, muros altos, grades e, se for preciso, destelham as casas em busca de alimento. O prefeito de Sales disse que o problema dos macacos surgiu porque as moradias já chegaram muito próximo da mata, que lhes servem de habitat, né? Além disso, o município é uma estância turística e atrai centenas de visitantes que todos os finais de semana, né, vão para lá. Esta é a raiz do problema. Olha o que as pessoas fazem. Os turistas acham graça dos bichos e costumam alimentá-los. Então, né, olha só, os animais, eles acostumaram a buscar alimentos fornecidos ou deixados pelos visitantes. Não é à toa que as maiores invasões ocorrem às segundas-feiras. Olha que interessante. Quando os turistas já foram embora e deixaram muitos restos de comida no lixo, tá? Aqui depois do lado vem o significado sobre habitat, que é o lugar específico onde uma espécie pode ser encontrada. Então, esses animaizinhos, os macacos prego, já se acostumaram com as pessoas darem alimentos para eles, né? Então, o dia que não tem os turistas lá, eles vão invadir os lixos e aos poucos podem ir até para a cidade em busca de alimento. E aí, crianças, não é legal. Às vezes a pessoa pode falar, eu fico com dó, eu vou lá, eu vou dar alimento para o bichinho. Não, porque o alimento nosso não é próprio para eles, pode fazer mal à saúde, tem corante, tem conservante, tá? Você pode prejudicar a saúde deles também, porque às vezes nós, né, podemos estar com alguma doença, alguma coisa e transmitir para esses animais, ou os animais transmitir doenças para nós. Então, não podemos fazer isso, crianças. É bonitinho, é engraçadinho? Às vezes sim, mas traz prejuízo à nossa saúde e principalmente para as deles, tá bom? Depois, a reportagem 2. Atropelamentos nas rodovias matam animais silvestres. Olha que dó. O problema de atropelamento de animais silvestres parece fazer parte de todas as rodovias, com pequenas exceções. Os projetos das rodovias são traçados de maneira improvisada,
sem nenhuma preocupação com a fauna silvestre. Então, vão se construindo estradas, mas muitas vezes sem a preocupação se ali era o ambiente natural de alguns animais. Não há cercas de proteção, nem túneis para facilitar o tráfego de animais de um lado para outro. Experiências em outros países mostram que é possível reverter esta situação. A Alemanha, onde estão as estradas ecologicamente mais corretas do planeta, combina cercas que impedem o acesso dos animais às pistas, tá? Também eles possuem viadutos, pequenos túneis, né, pelos quais eles possam atravessar de um lado para o outro sem ter de enfrentar os carros. Isso acontece muito nas nossas rodovias, tá, crianças? Os animais, eles não têm a noção que aquela rodovia movimentada e ele pode ser atropelado. Então, eles vão em busca de alimento, né, de um lugar para o outro, e como eles não têm essa noção, os carros vêm numa velocidade maior, muitos acabam sendo atropelados, tá, e perdem a vida. Mas nós poderíamos evitar isso com algumas medidas que daqui a pouco nós vamos discutir quais são essas medidas, tá bom? Nós vamos discutir com a Clarinha essas medidas. Vamos primeiro fazer uma atividade? Aqui, né, a primeira reportagem da página 268 que nós lemos. A segunda reportagem, olha, que mostra até um alce atropelado em rodovia, olha que dó. Agora vamos para a atividade 2. Nós lemos essas duas reportagens, então vamos responder essas questões no caderno. Crianças, presta atenção, ó. No nosso material não tem espaço para vocês responderem, tá? Às vezes algumas crianças estão respondendo na apostila. Se você vê que o espaço é pequeno, não vai dar para responder na apostila, responde no caderno, coloca a página lá, ó, atividade 2 da página 269, exercício 1, e coloca as respostas no caderno, porque aqui o espaço é pequeno, não dá o espaço, tá? Vocês têm caderno. Vamos lá. 1. Quais foram as interferências humanas responsáveis pelos macacos prego invadirem a cidade? Por que os macaquinhos invadiram a cidade? O homem teve um pouco dessa responsabilidade, um pouco não, né? Bastante. Vamos ver qual? Olha lá, vocês podem responder com calma, tá, crianças? Aqui é sugestão de resposta. As interferências humanas responsáveis pela invasão da cidade pelos macacos prego foram o quê? Primeira, o avanço das construções humanas em áreas próximas ao habitat desses animais. Então, primeira, né, foi porque o ser humano começou a construir muito próximo dos locais onde eles moravam. Eles estavam quietinhos lá, o ser humano é que foi construindo até lá. Outra, o fornecimento de alimento por turistas, né? O animal tinha alimento fácil, tá? O que os acostumou a se aproximar dos seres humanos. Então, essas foram as medidas. O avanço das construções e as pessoas alimentarem esses animais. Voltando lá para a letra B. E os atropelamentos? Quais são as causas do atropelamento de animais silvestres nas rodovias? Por que esses animais estão perdendo a vida? Vamos ver, ó. O atropelamento de animais silvestres deve-se ao fato, olha lá, ó, de que as rodovias brasileiras não possuem nenhum tipo de medida de proteção, tá? Ao livre trânsito de animais. Ah, como? Olha só, por elas como cercas de proteção, poderiam ter cercas, ou até mesmo aqueles túneis, né, que passam por baixo da rodovia, para facilitar o tráfego de animais de um lado para o outro, né? Essas cercas e os túneis ajudaria eles não a atravessar a rodovia e serem atropelados, tá? Depois vocês podem assistir com calma.
vamos voltar lá na atividade 2, que a Clarinha vai nos ajudar. Ó, vamos imaginar que esses fatos relatados nos trechos das reportagens que você leu estão acontecendo em sua cidade. Então, vamos supor que aqui na nossa cidade nós estamos tendo caso de animais silvestres, já até teve, tá, crianças, de alguns animais invadirem a cidade, tá? Nós vamos, como nós não podemos nos reunir em grupo, nós vamos fazer aqui, eu, a Clarinha, você em casa pode também participar dando suas sugestões. Sugestões à prefeitura, né, as pessoas, para resolver estes problemas. Aqui está pedindo para escolher uma das reportagens, mas nós vamos discutir sobre as duas, porque as duas são importantes, tá? Clarinha, chama comigo a Clarinha aí, você. Vamos lá, Clarinha! Oi, professora, tô aqui E esperando. aí, Clarinha, tudo bem? Tudo, tô adorando a aula. É importante a gente cuidar dos bichinhos, né, Clarinha? Não invadir né, as áreas deles, né? Você viu o que o ser humano está fazendo? Invadindo a área dos animais. E eles estão sem locais. Tadinho dos bichinhos, professora. Posso contar uma coisa rapidinho? Pode contar, Esses dias Clarinha. eu tava com a minha mãe na rodovia e é o que você falou. Aí passou um tamanduá na frente do carro da minha mãe. A sorte é que ela tava devagarzinho e deixou o tamanduá passar. Mas quase que ele morre. Tá vendo? Nossa, só, tá vendo? professora? Ainda bem que a mãe da Clarinha estava numa velocidade mais baixa, porque poderia até ter provocado um acidente, né, Clarinha? Cuidado com a sua mãe ou ter matado o bichinho também, né? Verdade. E sabe que ele era um filhote muito bonitinho, deu até vontade de levar pra casa, mas a mamãe falou que não pode. Não pode animal silvestre, não pode ter em casa, tá, Clarinha? É, a mamãe explicou. Clarinha, eu vou colocar aqui algumas questõezinhas. Como que a gente poderia resolver o problema dos animais silvestres que estão invadindo a cidade e como que nós poderíamos evitar eles de serem atropelados? 1. Colocar o lixo no local correto e bem fechado. Por que não pode jogar o lixo em qualquer lugar, na calçada, em qualquer lugar, Clarinha? Terreno baldio, as pessoas jogam muito lixo nesses locais. Por que será? É verdade, né, professora? Falta de consciência. Além de trazer rato e barata e mosca, os animais podem vir no lixo, querer procurar comida. E lá no lixo não tem a comida adequada para ele. Faz mal para a saúde deles, né, Clarinha? Verdade, professora. Muito bem. Outra, não alimentar os animais silvestres, igual as pessoas estavam fazendo com os macaquinhos aqui. Por que não pode alimentar esses animais, Clarinha? Não, né, professora? Não. Porque nem sempre a gente pode dar coisa que ele pode comer. Já pensou comer bolacha? Então, professora, aí pode fazer mal para a saúde deles. Muito bem, né? Depois, conservar as áreas verdes e matas. Por que a gente não pode sair cortando as árvores, desmatando tudo, Clarinha, só para construir coisas assim e nem se ligar se aquela área tem proteção ambiental ou não? Pode fazer isso? Não pode, né, professora? Porque a gente também precisa do meio ambiente, Muito das bem. árvores, pro ar ficar puro pra gente, né? Isso mesmo, nós precisamos das árvores, né? Agora, sobre as rodovias, Clarinha, sabia que tem muitos animais que estão sendo atropelados? Pois é, né, professora? Viu que eu contei? Quase atropelou. Mas sabe o que poderia evitar isso? Uso de placas de sinalização nas rodovias para alertar as pessoas a terem maior cuidado quando vier dirigindo. E uma muito importante, Clarinha, instalação de cercas ou barreiras nas margens das pistas. Se tivesse cerca, o tamanduá não iria ter atravessado, não é? Verdade, eu lembrei disso na hora. Então, poderia ter cerca. Mas alguém pode ter atropelado, Pode, tadinho. Não, mas acho que não aconteceu isso não, Clarinha. Tomara, Ele conseguiu escapar, né? Vamos pensar assim, né, Clarinha? Outra coisa importante. Construção de passagens subterrâneas ou túneis. Se eles também construíssem túneis, esses animaizinhos poderiam passar por baixo dos túneis, né, Clarinha? Verdade, né? Poderia todas as estradas ter isso. Mas infelizmente não tem, né, Clarinha? Então, cabe a nós termos a conscientização e falando isso para as outras pessoas. Quem sabe, né, nas construções das novas rodovias, eles colocam
essas modificações aqui que são tão importantes para os animais, não é verdade? Tomara que eles tenham Consciência, muito bem, Clarinha. Valeu sua participação, gostei, viu, Clarinha? Obrigada, tchau, viu, professora? tchau, aí. Vamos continuar? Vocês viram como a Clarinha tem consciência das coisas? Participou direitinho, muito bem. Agora, nós vamos aqui, hora de criar. Alimentar silvestres pode trazer problemas para eles e para os seres humanos, viu? Como nós falamos. Por quê? Porque dependendo da alimentação, eles ficam doentes e podem até morrer. Além disso, alguns transmitem doenças ao ser humano, como a raiva, tá? Por isso, para convivermos bem com esses seres, precisamos lembrar que não são domésticos, tá? Não pode. Você viu o tamanduá lá, achou bonitinho, vai levar para casa. Viu uma arara, vai levar para casa. Não pode, tá? Não devem ser tratados como animais de estimação, tá? Ajude a preservar a saúde dos animais silvestres. Para isso, siga as orientações, tá, do seu professor e nós vamos criar um cartaz. Aqui a professora criou um cartaz, tá, sobre conscientização às pessoas de que não podem alimentar estes animais silvestres. Ah, por que é importante fazer esse cartaz, professora? Para alertar as pessoas, né? O que elas não podem fazer. Aqui nós vamos explicar este cartaz. Eu vou pedir para ele focar aqui o cartaz. Vamos ver. Primeiro vamos rapidinho ver as características de um cartaz, crianças. Quando vocês forem fazer um cartaz, é necessário utilizar uma letra legível. De preferência, uma letra de forma, tá? Maiúscula, minúscula. A letra cursiva não é indicado para fazer cartaz, é letra de imprensa, tá? Nós colocamos um título para chamar a atenção das pessoas sobre o tema do cartaz. Aqui o título é Ajude a preservar a saúde dos animais silvestres. Como que nós podemos ajudar? Olha aqui. Tem uma pessoa que está dando um alimento para girafa. Pode isso? Mesmo se for em zoológico, pode, professora, dar alimento? Não, porque mesmo em zoológicos, os animais têm uma alimentação toda equilibrada, certinha para cada um. Você não pode dar pipoca, dar o salgadinho, faz mal para o animal, tá? Então, quais são consequências? Desmotivar os animais a buscar os próprios alimentos. Mesmo no zoológico, eles têm toda uma estratégia para alimentar esses animais, tá? Então, você não pode dar alimento. Aqui também, na outra figura, tem uma pessoa dando salgadinho para esses bichinhos. Pode? Não. Pode prejudicar a saúde dos animais e atrapalhar o equilíbrio natural. Como assim, professora, atrapalhar o equilíbrio natural? Estes animais podem morrer, tá? Ir morrendo e a espécie ir acabando daquele local, tá? Não pode. Outra aqui, uma pessoa alimentando um macaquinho. Pode causar o desequilíbrio ambiental, inclusive levando à morte de alguns animais, tá? Então, aqui nós fizemos o cartaz com o título do que nós queremos chamar a atenção. Cuide dos animais silvestres não alimentando. Nós colocamos a matéria, né, de que nós estamos desenvolvendo esse tema, que é ciências, o nome, tá, das pessoas que fizeram o cartaz e aqui nós colocamos o ano, professora Michele, em 3º ano. É assim a estrutura de um cartaz, tá, crianças? Vocês viram que as figuras chamam a atenção, a letra de forma, o título, né, que é o tema desse cartaz, tá? E aí depois eu vou levar para a nossa escola esse cartaz para deixar lá alertando as pessoas e a conscientização sobre este tema tão importante, ok? Vamos lá, continuando. Aqui nós criamos o cartaz, tá bom? Agora, a página 270. Observe a foto abaixo
e responda, esse ambiente é um ambiente natural ou modificado? E por quê? Justifique. Tá fácil, né? Olha lá o ambiente, a paisagem. É um ambiente construído, né? Ó, tem casas, prédios, uma vez que na foto os elementos da paisagem foram modificados pela ação do homem, tá? O homem modificou, ó. Próximo. Página 270, exercício 2. Aí este ambiente, representado na ilustração, é rico em biodiversidade. Olha, diversidade de plantas, de animais. Justifique sua resposta. Tá? É um animal, né? Até nós já comentamos sobre isso. É um ambiente rico em biodiversidade. Nós comentamos. Por quê? Porque há, ó, exemplos de seres vivos diferentes. Tem tucano, arara, borboleta, beija-flor, árvores, tá bom? Você pode escrever com as suas palavrinhas. 3. Você viu que o ser humano modifica o ambiente natural às suas necessidades, tá? Como moradia, alimento. No entanto, existem áreas que são preservadas, que são protegidas por lei, tá? São áreas em que o ser humano não pode fazer modificação, senão leva multa e é crime. Por que precisamos manter essas áreas preservadas? Tá? Porque senão, olha só, as áreas protegidas, elas contribuem para a preservação de animais, de plantas, da biodiversidade e dos recursos naturais. Então, tem alguns ambientes, crianças, que é preciso colocar proteção, né, polícia ambiental, que se as pessoas entrarem lá, fizerem modificação, constitui crime, tá? Página 270. Agora, nós vamos para a página 272, exercício 6. Olha a queimada, a prática da queimada, gente. A prática de queimada é um crime ambiental. Escreva um parágrafo explicando por que as queimadas trazem problemas à fauna da região. Por que as queimadas trazem problemas, professora? Olha, crianças, os animais sofrem muito com as queimadas. As áreas verdes, como parques e florestas, são locais onde muitos deles vivem, lembra que nós falamos? E utilizam dos recursos oferecidos para sobreviver. Aí tem a queimada, vem e acaba com tudo, tá? Quando esses locais são agredidos, alguns animais morrem, enquanto outros buscam locais alternativos como refúgio e podem acabar invadindo as cidades, né? Para não morrerem, eles invadem as cidades. Então, é importante não ter essa prática de queimadas. É crime, tá, crianças? Aqui a apostila colocou um vale a pena conhecer, que vocês podem depois ler só em termos de conhecimento, tá bom? Na página 272. Agora, crianças, olha que legal. Alguém já assistiu o filme O Sem Floresta? Eu já assisti várias vezes, minhas crianças gostam, é muito legal. Posso dar um spoiler rapidinho para vocês? Não vou contar tudo não, tá? Só vou deixar vocês com vontade de assistir. É uma sugestão, tá bom? Esse filme fala sobre pessoas que construíram um condomínio com casas e invadiram o ambiente que era dos animais. Os animais estavam invernando, dormindo. Quando eles acordaram, eles se depararam com um muro enorme e não entenderam nada. Construíram casas, né, ruas, no local onde era o ambiente deles. E eles ficaram desesperados à procura de alimentos. E aí, crianças, surge uma aventura super divertida de como esses animais estavam indo à procura de alimento. Eu vou convidar vocês a assistir esse filme, O Sem Floresta. Vocês vão gostar. Fala muito sobre a aula de hoje, o conteúdo de hoje. Chama o papai, a mamãe, o irmão, aí a titia para assistir, tá bom? Vocês que estão dentro de casa da mesma família, tá? Não pode chamar outras pessoas. Nós não podemos ainda nos reunirmos. Vocês vão gostar. Metade da floresta sumiu.
fizeram uma construção na terra deles. Esses humanos não nos querem por aqui. Corram! A sobrevivência deles está em jogo. E a comida, como vai ser? Isso é fácil. Eu sei onde tem comida. Do outro lado dessa cerca viva. E a decisão mais importante que eles vão ter que tomar Não vamos querer nada que esteja do outro lado da cerca. é a quem seguir. Está resolvido? Vamos nessa. Bem-vindos ao paraíso. Ele sabe fazer uns truques. Não é como se ele andasse sobre água. Oi, pessoal. RJ. Esse é um veículo. Ele é tão grande. Quantos humanos cabem aí dentro? Geralmente, Verme. E aí, meu amiguinho? Estica. Isso é muito gostoso. Pronto? Remy. Sou um coelho doido e ruidoso. Atrás de você. Ozzy. Fingir de morto é o que fazemos. Oh, vida cruel. Posso cutucar ele? E Estela. Bomba caminho! Obrigado, Estela. Abrir caminho é comigo. Em breve. Quer ver o que eu faço com as minhas nozes? Muito tentador, Remy. Muito tentador. Da DreamWorks Animation. Os criadores de Shrek, Madagascar. Daqui não saio. Não. Brincar? Brincar. Poxa vida. Os Sem Floresta. Pestinha. Tarefinha, página 271, tá? Vocês vão olhar a imagem e assinalar a legenda. 271. Depois aqui, ó, fala um pouquinho sobre as placas de trânsito, tá? Vocês vão responder essas perguntinhas também na página 271. O roteirinho da nossa aula de hoje, tá? Assistir a videoaula com calma, responder, fazer os exercícios da página 271, sugestão, sessão pipoca, faz aí em casa, assiste o filme O Sem Floresta, tira uma foto de você assistindo o filme para sua professora, ela vai gostar. Envia para ela, tá bom? Uma boa aula e até a próxima. Tchau!